Seja muito bem-vindo ao Diet Evolution. Eu sou o Dr. Eduardo Fidelis e esse é o podcast que oferece informações seguras sobre dietas, emagrecimento e muito mais. No episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema muito popular e que certamente gera muitas dúvidas: o jejum intermitente. Eu vou explicar como ele funciona, como ele pode ajudar no emagrecimento e quais os erros mais comuns cometidos por aqueles que tentam seguir essa prática. Se você já tentou fazer o jejum intermitente ou está pensando em começar, então fica comigo nesse episódio que eu vou desmistificar tudo sobre essa estratégia e ajudar você a entendê-la da forma correta. Então vamos lá, o jejum intermitente é uma estratégia alimentar, onde você intercala períodos de jejum, sem consumir alimentos, com janelas em que você pode comer. Um dos protocolos mais comuns, por exemplo, é o famoso 16/8. Ou seja, são 16 horas de jejum e depois uma janela de 8 horas para se alimentar. É como se você jantasse, por exemplo, às 20 horas e só voltasse a comer ao meio-dia do dia seguinte. Claro, existem outras formas de fazer isso. Tem o jejum de 24 horas, por exemplo, ou mesmo a alternância de dias de jejum. Mas a ideia principal é sempre a mesma: diminuir o tempo em que você come, em vez de focar diretamente no que você está comendo. Mas afinal, como que o jejum intermitente pode ajudar no emagrecimento? A ideia aqui é bem simples. Se você tem menos tempo para comer, a tendência é que você consuma menos calorias no total. E como todos nós sabemos, para emagrecer é preciso ter um déficit calórico, ou seja, consumir menos calorias do que se gasta. Dessa forma, restringir o período de alimentação pode facilitar atingir o déficit calórico. No entanto, é bom ter em mente que o jejum intermitente não é uma solução milagrosa e, claro, que ela não funciona para todo mundo. Se você é uma pessoa que costuma já fazer refeições volumosas, o famoso prato de pedreiro, ou que já fica naturalmente longos períodos sem comer, o jejum intermitente pode ser, sim, uma boa alternativa para você. Por outro lado, crianças, gestantes, idosos e pessoas com algumas doenças ou condições de saúde precisam tomar muito mais cuidado e, nesses casos, aconselha-se a evitar praticar o jejum intermitente. Cada pessoa tem suas próprias necessidades, e isso deve ser sempre avaliado com a ajuda de um bom profissional. Bom, então até aqui nós falamos sobre o que é o jejum intermitente e como ele pode ajudar no emagrecimento e para quem ele é mais indicado. Agora nós vamos comentar então sobre os 3 principais erros que muitas pessoas cometem ao tentar implementar o jejum intermitente em suas rotinas. O primeiro erro é pensar que depois de passar horas em jejum, você pode comer qualquer coisa durante a janela alimentar. Lembre-se, para que o emagrecimento aconteça, você precisa de um déficit calórico. Então não adianta jejuar e depois comer muito mais do que o corpo precisa, porque isso vai acabar levando ao ganho de peso e não à perda. Ou seja, é possível sim engordar mesmo fazendo jejum intermitente se você não prestar atenção na quantidade de calorias que você está ingerindo ao todo. E um outro erro também bem comum é de não se importar com a qualidade dos alimentos. Tem gente que acha que só porque está fazendo jejum pode comer qualquer coisa durante a janela alimentar e acaba exagerando nos alimentos ultraprocessados, alimentos ricos em gorduras de má qualidade e outras besteiras mais. Mesmo que o jejum nos ajude no emagrecimento, ele não faz milagre. Você ainda precisa garantir que está consumindo os nutrientes que seu corpo necessita para funcionar bem. A alimentação saudável é essencial, independente de estar ou não em jejum. E tem um outro ponto que eu sempre gosto de lembrar. Não adianta fazer jejum intermitente só porque funcionou para um amigo ou porque um influenciador de rede social disse que é a melhor coisa do mundo. Cada pessoa é única, com necessidades e particularidades diferentes. Uma estratégia que deu certo para uma pessoa pode não ser a mais adequada para você. A melhor dieta é aquela que se adapta ao seu estilo de vida, às suas necessidades e que você consegue manter a longo prazo. Então fica aqui um aviso, tá? Nada de seguir modinhas sem entender o que é melhor para você, certo? Para resumir, o jejum intermitente pode ser sim uma ferramenta eficaz para ajudar no emagrecimento, desde que seja bem orientado e acompanhado. Ele deve levar ao déficit calórico e a qualidade dos alimentos é muito importante. Mas lembre-se, não existe milagre.
a chave para o emagrecimento está em manter um déficit calórico consistente e fazer escolhas saudáveis. O jejum intermitente é apenas uma das ferramentas que podem ajudar nesse processo. E esse foi mais um episódio do Diet Evolution. Hoje falamos sobre o jejum intermitente, como ele pode ajudar no emagrecimento e os principais erros que as pessoas cometem ao tentar seguir essa estratégia. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de me seguir aqui e também nas minhas redes sociais. E de compartilhar esse episódio com seus amigos, familiares, para que mais pessoas tenham acesso a informações seguras sobre emagrecimento, dietas e saúde. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!